Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 10 de abril de 2019, quarta-feira. Nós estamos com o intervalo do alimento diário com esse livro, As Aparições do Deus da Glória. Senhor Jesus, nós estamos na primeira semana desse livro, então desfrutando o primeiro e o segundo capítulo. Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante, né, para o canal aqui, né? É importante a sua bênção, você ser um com a palavra da igreja, valorizar essa palavra. Conforme vai deixando o like, o YouTube vai entendendo, né, que o conteúdo é bom e vai indicando para outras pessoas. E o mais importante é que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender, né, aquilo que Deus quer revelar especificamente para você. Ó Senhor Jesus, para você ter mais intimidade com o Senhor. E também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje nós vamos ler da página 15, o subtítulo O Coração Desesperado de Paulo, até a linha do tempo, né, na página 20. Senhor Jesus. Hoje, para ler com oração, nós temos aqui Romanos capítulo 10, versículo 1. Senhor Jesus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Oh Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro. Senhor Jesus, subtítulo O Coração Desesperado de Paulo. Senhor Jesus, no capítulo 10 de Romanos lemos: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O coração desesperado de Paulo era para que seus compatriotas judeus fossem salvos pela pregação do Evangelho. Como é sabido, Paulo era o apóstolo enviado aos gentios, mas desejava ao menos provocar ciúmes entre os judeus, com o objetivo de levar alguns à salvação por meio de Jesus Cristo, Senhor Jesus. Mesmo sabendo que em Jerusalém não teria tanta liberdade para pregar o Evangelho, devido à mistura da igreja com práticas da lei de Moisés, ele desejava passar por lá, a fim de levar a oferta levantada, criando assim a oportunidade de ter comunhão com os irmãos ali. Esse era o desejo do coração de Paulo. Logo, a Epístola aos Romanos é repleta de mensagens impactantes aos judeus e aos gentios, revelando que o Evangelho de Deus é para todos. Senhor Jesus. Ao se referir ao povo judeu, Paulo assinala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Os judeus, principalmente os ortodoxos, que foram contemporâneos de Paulo, estudaram aos pés do mestre da lei, o fariseu Gamaliel, e pertenciam à seita dos fariseus, sendo perseguidores da igreja. Paulo sabia que eles levavam a sério as coisas de Deus. Até hoje, há um grupo de judeus ortodoxos zelosos da lei. O Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, faz parte da Constituição de Israel, das leis cívicas e morais. Há inclusive várias obras judaicas com volumes já publicados que precisam ser estudados para saber como praticar a lei de Moisés. Senhor Jesus. No entanto, Paulo desejava desesperadamente ajudá-los. Em Filipenses ele registrou: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim,
Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Senhor Jesus. Era como se Paulo dissesse: quando tive a revelação de Cristo, joguei tudo fora e percebi que diante do conhecimento de Cristo, nada vale a pena. Vocês estão perdendo tempo. A justiça de Deus é outra. Ó Senhor Jesus. Como vimos, o povo judeu tinha zelo por Deus, mas sem entendimento. Paulo estava desesperado, porque fazia parte daquela turma. Verifiquem mais este trecho, o desespero de Paulo com relação à salvação dos judeus. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo estava pregando o evangelho aos gentios, mas a origem e a oportunidade foram primeiramente oferecidas ao povo judeu. O seu desejo era que eles tivessem a percepção de que a justificação não é pelas obras da lei, ou pelo fato de ler muitas coisas a respeito dela. Antes, a salvação é mediante a fé em Cristo, Senhor Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O termo todos aqui inclui judeus e gentios. Todos precisam da justificação pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs no sangue de Cristo a propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo tinha clareza de que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A ardente expectativa de Paulo era que os judeus confessassem com a boca Jesus como Senhor e no coração crescem que Deus o ressuscitou dentre os mortos, obtendo a salvação. É com essa revelação fortíssima que Paulo escreveu a carta aos Romanos em sua terceira viagem na cidade de Corinto. Senhor Jesus. Subtítulo: A Igreja em Roma. O capítulo 16 de Romanos mostra vários irmãos e irmãs que receberam essa carta de Paulo. Na época, o Império Romano dominava toda aquela região e Roma era o centro desse império. Havia membros do corpo de Cristo preciosos, que inclusive fizeram parte dos primeiros frutos de Paulo na região da Ásia. Eles foram alcançados pelo Evangelho e cuidados pelo apóstolo em outras cidades e mais tarde migraram para Roma. Ó Senhor Jesus! A relação de Paulo com os irmãos e irmãs em Roma era tão maravilhoso que ele cita vários deles nesse capítulo. Perceba na leitura desses versículos o cuidado do apóstolo com a igreja em Roma. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Senhor Jesus. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes,
Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, Senhor Jesus. Da mesma forma, hoje, temos várias famílias das igrejas que migraram para a Europa, Estados Unidos, África e Ásia, entre outros lugares, para levar a salvação completa de Deus a todos, Senhor Jesus. Que possamos cuidar bem dessa geração, para ganharmos mais pessoas e famílias para o reino de Deus, assim como ocorreu com os da igreja em Roma. Que haja avanço do evangelho do reino em todos os lugares. Onde quer que estejamos, não fiquemos acomodados. Vamos permitir que o evangelho flua. Precisamos ter a mesma preocupação de Paulo com as pessoas do nosso círculo de convivência, assim como ele tinha com seus compatriotas judeus. Você precisa ter compaixão de seus colegas, amigos e parentes, sem fazer acepção de pessoas. O evangelho é para todos e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Paulo estava mostrando aqui a preocupação dele, em levar os irmãos a tocarem no Senhor, os judeus. Ele, como falou aqui, ele fazia parte dessa turma, ele estava ali também sendo alguém que era zeloso pela lei, queria agradar a Deus, buscava ali o Senhor, Senhor Jesus, mas era sem entendimento, era baseado em coisas do Velho Testamento, mas não via ali Deus face a face. Ó Senhor Jesus, assim como hoje, nós precisamos ter um contato íntimo com o Senhor. A gente vai vendo pessoas que anos e anos e anos estão ali reunindo na igreja, Senhor Jesus, ali ouvem uma palavra aqui, uma palavra ali, mas não tem certeza da questão do Senhor. Não viram ainda Deus face a face, não ouviram ainda o próprio Deus falando, ficam ali apenas ali sentimento, ou ali tocando simplesmente ali na emoção, Senhor Jesus, ali conhecendo um Deus de ouvir falar, sem ter experiências firmes ali com o Senhor. Ó Senhor Jesus. E era isso que Paulo estava dizendo. Os judeus também eram da mesma forma, estavam vivendo ali de acordo com a lei, lendo as coisas, procurando, buscando, mas e a presença de Deus? Ele mesmo era um desses, até que um dia o próprio Senhor apareceu para ele, e aí tudo mudou, Senhor Jesus. Nós precisamos também ter esse coração, esse coração desesperado de Paulo, para que eles fossem salvos pela pregação do Evangelho, para que eles compreendessem que o Cristo que eles estavam aguardando para vir salvar o povo judeu já tinha vindo, e eles haviam rejeitado esse Cristo, e agora era a hora de despertar, Senhor Jesus. O ministério de Paulo era para os gentios, mas ele queria pelo menos mostrar ali para alguns, poxa, olha quantas coisas Deus tem feito no meio dessas pessoas, porque vocês desistiram de Deus, vocês não perceberam o Cristo, agora deixa eu mostrar o Cristo para vocês, Senhor Jesus. Ele via tantos sinais, tantos milagres, ele viu, poxa, por meio disso, eu posso gerar um ciúme no povo de Deus, olhar assim, poxa, por que Deus está fazendo tantos sinais no meio desse povo aí que nunca teve nada a ver com Deus, Senhor Jesus. Nós gentios, nós éramos alheios à vida de Deus, a gente ia crescendo sem saber nada do Senhor, sem buscar o Senhor, Senhor Jesus. Já que os judeus, eles, mesmo sem ter realidade de Deus, eles estão buscando desde a infância, Senhor Jesus. Por isso que Paulo percebeu, poxa, eu preciso levar o Evangelho para eles. Eles já conhecem a Escritura, já conhecem a respeito do Cristo. Se eu puder mostrar para eles a questão da fé, Senhor Jesus, eu posso despertá-los, despertar o coração deles, mostrar para eles o próprio Senhor Jesus. Assim como Jesus apareceu para mim, eu posso, por meio do Evangelho, fazer com que Jesus apareça para eles. Ó Senhor Jesus, esse deve ser o nosso viver. Nós vivemos em Cristo, para que Cristo se expresse por meio de nós, por meio dos nossos pensamentos, nossas atitudes, Senhor Jesus. O nosso viver, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós, e aí sim receber essa manifestação de Deus, perceber a glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Paulo queria ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ali não ia ter tanto espaço para pregar o Evangelho, por causa da esfera religiosa ali, e também
os próprios irmãos ali, né, que creram no Senhor e reuniam na igreja ali, né, também viviam dentro dessa esfera religiosa e queriam misturar a igreja, né, com as práticas do Velho Testamento, com as práticas da lei de Moisés. Faltava para eles ainda mais entendimento, né, e Paulo queria, né, aproveitar, né, tanto a experiência que ele teve com o Senhor, né, com essas pessoas, né, com os gentios que não sabiam nada do Senhor, né, e eles podiam experimentar as coisas pela fé, né, e aí ele queria ter uma oportunidade de ter comunhão com os irmãos ali, né, mostrar para eles, né, que não é por obras da lei, mas é mediante a fé, né, Senhor Jesus. Era o desejo do coração dele, né, Senhor Jesus. Aí fala aqui, né, o livro de Romanos, né, a Epístola aos Romanos, é repleto de mensagens impactantes, né, tanto aos judeus quanto aos gentios, né, revelando que o Evangelho de Deus é para todos, né, Senhor Jesus. O Evangelho não é só para um ou outro, mas é para todos, né, Senhor Jesus. Mas ele viu ali, né, que, né, os judeus, apesar de ter zelo por Deus, buscar o Senhor, eles não tinham entendimento. Faltava para eles esclarecimento, faltava para eles receber o Espírito, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, e aí ele fala dele mesmo, né, poxa, ele estava ali, né, perseguia a igreja, né, era zeloso das coisas da lei, né, não tinha compreensão das coisas, e ele via que tinha uns irmãos, né, ali, né, que eram da mesma forma, né, tinha os judeus ali também que não criam no Senhor, e também levavam a sério as coisas de Deus, né, Senhor Jesus. Ele até mostra, né, que até hoje, né, tem pessoas também, né, os judeus, né, que estão ali, né, procurando fazer as coisas de Deus, buscar o Senhor, mas não tem entendimento, né, Senhor Jesus. Ainda não foi revelado para eles que o Senhor Jesus é o Cristo, né, eles estão aguardando ainda, né, a vinda do Cristo, né, Senhor Jesus, sendo que o Senhor já vai, né, tá chegando para a sua segunda vinda, né, na segunda vinda de Cristo, aí que os judeus vão se despertar, né, Senhor Jesus, né, graças ao Senhor esse dia está chegando, né, está cada dia mais próximo. Ó Senhor Jesus, o que Paulo mostra aqui, né, que, né, tudo isso que ele tinha, né, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, fariseu, né, quanto à lei, quanto ao zelo perseguidor da igreja, mostrando que ele mesmo era zeloso, né, a justiça que é na lei, ele era irrepreensível, né, Senhor Jesus, né, e aí ele via, né, que ele era tão preeminente, ele tão avantajado na situação, mas quando ele conheceu Cristo, né, tudo isso que era lucro para ele, ele viu que era perda, né, Senhor Jesus, tudo isso estava atrapalhando ele, né, de conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, e ele falou, né, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele viu que conhecer o Senhor é muito maior, né, muito mais elevado que tudo isso. Então, da mesma forma, né, por isso que ele está falando conosco aqui, né, a gente pode aplicar essa palavra para nós, né, Senhor Jesus, né. Hoje também nós precisamos valorizar o Senhor, valorizar a presença do Senhor. Há também pessoas hoje, até mesmo cristãos, né, que estão como os judeus aqui, né, voltado para práticas, né, que não têm acrescentado nada de Cristo, né, Senhor Jesus, né, e falta a eles, né, realmente ter um encontro com o Senhor, né, perceber verdadeiramente quem é o Senhor, ó Senhor Jesus, né, e se cada um de nós também está nessa situação, que a gente possa se voltar ao Senhor, Senhor, quero ver o Senhor, quero ter comunhão com o Senhor, né, de maneira íntima, de maneira pessoal, né, Senhor Jesus, eu quero deixar tudo de lado, né, considerar tudo como perda para conhecer mais a Ti, né, para tocar mais no Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, e ele fala, né, por amor do qual perdi todas as coisas, considera como um refúgio. Né, então ele viu assim, o amor do Senhor, né, o amor que ele tinha também para com o Senhor, né, ao que ele foi desenvolvendo, ele percebeu que todas aquelas práticas ali, né, era melhor abandonar aquilo e buscar conhecer o Senhor de fato e de verdade, né, no Espírito. Ó Senhor Jesus. Né, e ele fala, né, tudo isso que ele largou para lá foi o quê? Foi para ganhar Cristo. Tem coisas às vezes que a gente fica apegado, né, do nosso viver ou de algo que a gente aprendeu ali, e a gente fica agarrado àquilo ali e deixa de ganhar Cristo. Então nós temos que realmente ver, né, o que nós temos praticado no nosso dia a dia que tem nos trazido Cristo e outras coisas que às vezes a gente valoriza e pratica e não tem nos acrescentado nada. Né, Senhor Jesus, então tem que considerar isso como perda para a gente poder ganhar Cristo e ser achado nele. Né, não com a nossa justiça própria, né, que procede de lei, que procede daquilo que a gente aprendeu a fazer e tal, mas a gente precisa daquilo que é mediante a fé, né, em Cristo Jesus, né, justiça que procede de Deus,
mas tem uma base, né? A base dessa justiça é a fé, né? Aquilo que vem do Senhor, é isso que a gente precisa. O Senhor está aguardando de nós que a gente tome esse procedimento, né? De aguardar aquilo que vem do Senhor, aquilo que realmente pode nos levar adiante, né? O irmão até bota aqui, né? É como se Paulo estivesse dizendo, né? Olha, quando eu tive a revelação de Cristo, eu joguei tudo fora. Percebi que diante do conhecimento de Cristo, nada vale a pena, né? Vocês estão perdendo tempo, né? A justiça de Deus é outra, não é mediante obras, é mediante a fé, né? Hoje muitos cristãos também caem nesse erro, né? De achar que são obras para Deus e aí fazem um monte de coisa e depois querem, né, meio que discutir com Deus. Olha, Deus, olha quantas coisas eu fiz, né? O Senhor tem que me aceitar, tem que aceitar isso que eu estou fazendo. Mas não é por obra, é por fé, né? É crer no Senhor, crer naquilo que o Senhor está mostrando. Não é simplesmente a gente apresentar coisas diante de Deus, né? Senhor Jesus. Né? Assim como o desejo de Paulo, né, era que ali os irmãos, os judeus, né, e também os judeus que já tinham crido no Senhor, tivesse a percepção de que a justiça não é pela obra da lei, né, Senhor Jesus, por ler muitas coisas, por respeito à lei, ter entendimento da lei, mas é uma salvação mediante a fé no Senhor, né, crer naquilo que o Senhor está dispensando para nós, aquilo que Ele quer dispensar para nós. Ó Senhor Jesus, né, cada um de nós precisa dessa justificação pela graça, pela fé, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor propôs em Cristo, né, Deus propôs no sangue de Cristo propiciação pelos nossos pecados, mas tudo isso é mediante a fé, crendo, né, crendo no Senhor diariamente, né, para poder manifestar a justiça de Deus, a vontade de Deus, ó Senhor Jesus. Né, Paulo ele tinha essa clareza, nós também precisamos ter a mesma clareza de que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É o quanto você crê, é o quanto dos elementos divinos que você tem recebido, você tem vivido. Independente daquilo que você faz pelo Senhor, né, dando certo ou não dando certo. A gente precisa realmente de tocar no Senhor, né, de ver, né, ali a natureza divina, os elementos santos de Deus, né, sendo manifestos no nosso dia a dia, no nosso viver. Né, e isso aí ganhando as pessoas. Né, como eu já tenho falado várias vezes, né, longe, ó Senhor Jesus, longe de nós, né, realmente querer convencer alguém, né, com nossa eloquência, com nossa maneira humana, mas realmente que a gente viva no Espírito, né, e deixa com que o próprio Senhor, né, possa tocar nas pessoas, né, o próprio Espírito convencer as pessoas, né, mostrar aquilo que Ele quer, né, Senhor Jesus, que nós possamos buscar viver Cristo, né, onde quer que nós estejamos. Ele fala aqui da questão da igreja em Roma, né? Ele queria passar por Roma, lá tinha vários irmãos, né? Irmãos que foram, né? Alguns foram os primeiros frutos dele, né? Ali quando ele começou a pregar o Evangelho, né? Senhor Jesus, e por alguma situação, motivo, tiveram que se mudar para Roma, né? E estavam vivendo ali a vida da igreja, né? Poxa, que encorajador, né? Senhor Jesus, né? Ir para outra cidade, chegar lá e pregar o Evangelho, né? Ele vai citando aqui vários nomes dos irmãos, né? E vai mostrando, né, a igreja que se reúne na casa deles, os irmãos se reúnem com eles, mostrando que esses irmãos, né, não estavam parados, né, não estavam acomodados na situação, mas estavam pregando o Evangelho, gerando pessoas, né, pessoas ali para tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, até mesmo irmãos que continuavam servindo o Senhor e que já tinham sido ganhos antes de Paulo, né, Senhor Jesus, isso é um encorajamento para nós. Né, e ele também mostra, né, que hoje também nós temos na vida da igreja vários irmãos, né, várias famílias, né, que largaram tudo, né, largaram seus países, seus trabalhos, tudo, né, para poder fazer a vontade de Deus, né, migraram para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia, né, Senhor Jesus, para toda a América Latina, né, ó Senhor Jesus. Então esses irmãos foram lá para poder levar a salvação completa de Deus para as pessoas. Né, Senhor Jesus, a gente precisa também ter esse mesmo encorajamento, né, de levar o Evangelho onde quer que o Senhor nos tenha colocado. Né, e como ele tocou, a gente precisa cuidar bem dessas pessoas, né, para a gente ganhar mais pessoas, ganhar mais famílias para o reino, para a vontade de Deus ser cumprida, né, Senhor Jesus. Né, e a gente precisa cuidar, né, ofertando, orando por esses irmãos, né, e nós também continuar indo, pregando o Evangelho, avançando o Evangelho em todos os lugares, não ficar acomodado, mas deixar que o Evangelho flua de nós, né? O Espírito flua, né? Para poder o Senhor fazer aquilo que Ele quer entre as pessoas, né, Senhor Jesus? E isso precisa gerar em nós a mesma preocupação, o mesmo amor de Paulo com as pessoas, né, que estão no nosso círculo de convivência, né? Seja no trabalho,
né, sejam amizades, sejam parentes, né, vizinhos, a gente não fazer acepção de pessoas. Cada pessoa que tiver no nosso convívio, né, que a gente possa estar encorajado, né, levar o Evangelho, porque o Evangelho é para todos, né, vida para todos, né, Senhor Jesus, é salvação para todo aquele que crê, né, tanto do judeu quanto do grego, né, Senhor Jesus, tanto para aquele que já conhece a palavra, quanto para aquele que não conhece, aquele que tem algum conceito, aquele que não tem, né, o que nós precisamos é viver o Evangelho, viver no Espírito, né, e deixar esse poder de Deus, essa vontade de Deus se manifestar. A gente não pode reter isso por causa do nosso conhecimento. Foi isso que Paulo percebeu. Olha, eu tinha tanto conhecimento, eu retinha tantas coisas ali, isso não me acrescentou em nada, não acrescentou nada à vontade de Deus. Então hoje, pelo Espírito, aí sim, né, a vontade de Deus está sendo cumprida, o Evangelho está avançando, né, Senhor Jesus. Né, e ele viu que era isso que, né, todos precisavam, né, os crentes gentios que ele estava cuidando, né, e também os judeus também, né, aqueles que ainda não criam precisavam crer, e aqueles que criam precisavam deixar as coisas da lei, né, as obras da lei de lado, né, e aprender a viver pela fé, né, Senhor Jesus, para realmente cumprir a vontade de Deus. Então hoje nós precisamos estar bem despertos quanto a isso, né, a gente precisa cumprir a vontade de Deus, independentemente dos nossos conceitos, né, da maneira que a gente reúne, assim, mas realmente ser aqueles que buscam, né, e diante do Senhor falar, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Né, eu quero deixar os conceitos de lado para poder, né, gerar Cristo nas pessoas. Né, ó Senhor Jesus, né, isso que o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa dessa percepção espiritual, né, Senhor Jesus. Né, ter esse mesmo coração de Paulo, né, que buscava ali, né, revelar o Evangelho de Deus para todos, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dê cada dia mais percepção, mais clareza, né, para que a vontade dele sempre seja feita em nós, né, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.